Graças e paz. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 5, versículos 41 e 42. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar Jesus Cristo é o Messias. Essa passagem está falando dos apóstolos que tinham sido levados ao sinédrio, acusados por pregar o evangelho, e eles seriam presos, né? A ideia do sinédrio era prender os apóstolos, mas versículos anteriores vai mostrar que Gamaliel, com a sua sabedoria, um fariseu, Gamaliel aqui ensinaria Paulo, né? Um homem sábio nas leis, conhecedor das leis, um fariseu, se levantou para defender os apóstolos. Gamaliel tinha entendido que aquilo que, né, o evangelho que os apóstolos pregavam via de Deus, porque outros homens já haviam passado ali, né, pregando e tinham sido mortos, e quando foram mortos os seguidores abandonaram, mas os apóstolos pregavam após a morte de Cristo. Eles seguiam pregando porque eles foram testemunha daquilo que eles viram. Eles viram Cristo ressuscitar. E eles continuavam pregando a palavra, mesmo sendo perseguidos. Pedro e João tinham sido presos por curar um coxo. Os apóstolos tinham sido levados ao sinédrio para serem acusados e serem presos. E só não foram presos pela sabedoria de Gamaliel, que intercedeu por eles. Mas antes de serem liberados, os apóstolos foram chicoteados. Eles foram chicoteados porque pregavam o evangelho e foram orientados novamente a parar de pregar o evangelho, a parar de pregar em nome de Jesus Cristo. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E aqui está a chave. Por que esses homens continuavam pregando o evangelho, mesmo ameaçados de cadeia, mesmo ameaçados de morte, mesmo sendo chicoteados, mesmo sendo açoitados? Por que eles continuavam pregando o evangelho? Porque não eram mais eles que viviam dentro deles. Eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo ocupava todo o interior daqueles homens. Eles não faziam mais a vontade da carne deles. Eles se sentiam lisonjeados, eles se sentiam elogiados quando eram ofendidos ou quando eram açoitados em nome de Jesus Cristo. A chave é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é matar a nossa vontade, matar a nossa carne. Não é fazer mais o que nós queremos fazer, mas é diante de uma situação aonde nós, né, reagiríamos de uma maneira, reagir da maneira que Jesus reagiria. Cheio de bondade, amor, longanimidade, domínio próprio, paz, alegria. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Consolador, aquele que Jesus entregou a nós antes de ascender, antes de voltar ao Pai e estar à direita dele. Ser cheio do Espírito Santo é morrer para nós mesmos. E mesmo assim a gente ainda vê pessoas pregando a palavra como se a palavra tivesse que se adequar às coisas desse mundo, né? Esse é o falso evangelho. O evangelho verdadeiro nos chama para renúncia. O evangelho verdadeiro nos chama para renunciar à nossa vontade. E eu não sei você, mas experimentar desse evangelho é maravilhoso. Ao mesmo tempo desafiador. Mas é maravilhoso ser cheio do Espírito Santo. E que nós possamos todos os dias, quando sairmos da nossa casa, sairmos cheios do Espírito Santo, perguntando ao Pai, entregando a nossa vida a Ele e perguntando: Senhor, guia-me, direciona-me nesse dia, porque eu quero fazer a Tua e não a minha vontade. Queria compartilhar essa palavra com vocês hoje e deixar com vocês, que ela possa fazer morada no coração de vocês e que ela possa falar aos seus corações e que o Espírito Santo possa vir sobre você e possa se manifestar dentro de você. Porque cada cristão, todo aquele que crê em Jesus Cristo tem o Espírito Santo. Mas o quanto que ele ocupa, qual é o espaço que ele ocupa dentro de nós verdadeiramente? Nós somos aqueles que aderem ao movimento, aderem a uma liturgia, ou nós somos verdadeiramente convertidos e cheios do Espírito Santo? Porque não pertencemos mais a nós mesmos. Pertencemos a Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A palavra do Senhor vai dizer. Então eu queria deixar essa reflexão para os irmãos, possam compartilhar e derramar, transbordar na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Fique na paz.